Meus irmãos, Satanás sempre lutou contra a igreja do Senhor Jesus. Isso todo crente em Cristo Jesus já sabe disso. Principalmente aquele crente que tira tempo para estudar, que tira tempo para orar, que tira tempo para fazer pesquisas. Ele sabe muito bem que a história já fala que o diabo sempre quis fechar as igrejas, literalmente fechar as igrejas. Então, o que é que o diabo faz? Cada tempo que passa, cada dia que passa, cada ano que passa, o diabo vai inventando coisas para associar a igreja a escândalo, para associar a igreja a problemas, para associar a igreja só a coisa ruim. E agora, por esses dias, veio essa notícia que vocês estão vendo aí, tá vendo? A Igreja Batista da Lagoinha, ela tá cobrando. Gente, eu nem consigo falar direito, porque se é mentira, a gente vem aqui e fala, gente, olha, é uma calúnia, isso aí não é verdade. Mas o pior é que é verdade. É vergonhoso para nós que somos cristãos, para nós que somos pessoas que levamos Cristo a sério, ou pelo menos tentamos levar Cristo a sério. Isso bate muito de frente com os princípios, irmão. Vocês acreditam que a Igreja Batista Lagoinha, ela está cobrando exatamente R$ 80 para as pessoas se batizar? Aí talvez você entre aqui no meu vídeo e fale, não, pastor, o senhor está entendendo errado. Eles não estão cobrando R$ 80 para as pessoas se batizar. Eles estão cobrando R$ 80 pela blusa, que todo mundo tem que estar com a blusa preta para poder descer as águas. Não, você é que não está entendendo. Quem não tiver com a blusa deles personalizada para descer as águas, não pode descer as águas. Aí você vem para mim e fala, pastor, mas a Assembleia de Deus usa aquele batão, aquelas roupas, a batista, algumas batistas, mas não é cobrado. Não é cobrado, gente. Vocês não estão entendendo o que é que está acontecendo. Irmãos, eu sempre tive problema com igrejas modernas, com igrejas que saem dos aparatos, com igrejas que saem do que a Bíblia pede para a igreja ser, para o mundo. Igreja é exemplo, irmã, mas tem que ser um exemplo positivo, tem que ser um exemplo, irmão, que atrai as pessoas, que faça as pessoas mudarem de vida, de comportamento. Aí quando você pega uma matéria dessa, onde você vê a UOL, você vê o Globo, você vê o Estadão, e você vê tudo que é site mudando, falando sobre o acontecimento, na realidade eles estão falando para o povo, olha aí, ó, olha a igreja que vocês defendem, olha a igreja do Cristo que vocês defendem. Isso me dói como cristão, isso me envergonha como cristão, mas eu tenho que entender que a minha morada não é aqui, minha morada é no céu. E Satanás, ele não quer só fechar as igrejas, como eu falei no começo do vídeo. Ele quer entristecer o coração das pessoas que não estão firmes ainda em Jesus. Ele quer entristecer pessoas que largaram a mão de uma vida mundana para vir para Cristo, e a pessoa entrar na igreja e dizer, puxa vida, aqui dentro está assim, eu vou voltar para minha cachaça, eu vou voltar para o meu engano, eu vou voltar para a minha mentira, aqui está pior, pô. E aqui está se tornando um crime organizado, porque se eu não tiver no padrão deles, eu não posso entrar. Irmãos, cadeira VIP para pessoas ricas, vocês sabem disso. Boate cristão, hein? E as coisas estão se tornando, cada dia que passa, difícil. É por isso que Paulo, ele pede para Timóteo tomar conta dele mesmo e da doutrina. Irmãos, temos que ter cuidado. Ainda esses dias, uma amiga minha lá de Recife, ela me mandou um vídeo e disse, pastor, assista esse vídeo. Irmão, era horrível, horrível. Essa mesma igreja, eu não tinha percebido isso, essa mesma igreja fazendo filas quilométricas, irmão, filas enormes para as pessoas fazerem tatuagem.
Agora, pasme, a tatuagem que essas pessoas têm que fazer era para que eles olhassem e lembrassem que eles tinham que pregar o evangelho. Irmão, e o sacrifício de Cristo é o quê? Será possível, irmão, que passará dessa geração? Eu acredito que não. Estamos chegando no ridículo do ridículo. A igreja conseguiu se associar ao impuro. A igreja conseguiu se associar às trevas. Mas eu ainda acredito que existe uma geração, eu ainda acredito que existe conservadores, eu ainda acredito que existe jovens e anciões que ainda têm a Bíblia Sagrada como regra de fé, que ainda tem a Bíblia Sagrada que nos ensina que a gente não precisa colocar uma melancia na cabeça, minha irmã. Não precisamos colocar uma melancia na cabeça para mostrar para alguém A ou B como é. Não, meu irmão, o evangelho, ele é simples. Talvez você não esteja entendendo, mas o evangelho é simples. Você não precisa estar forçando a barra, você não precisa estar forçando nada. O evangelho é simples. Saia. A Bíblia fala assim, ó, povo meu, saia, minha irmã, desse ambiente. Esse ambiente não é de Deus. Saia desse lugar, esse lugar não é de Deus. Eu estou falando da Igreja Batista Lagoinha. Está se tornando uma igreja de briga de família. Aqui no Rio de Janeiro, você não faz ideia da confusão que está tendo aqui no Rio de Janeiro, lá na Lagoinha, lá na Pampulha. Você não faz ideia da confusão que aconteceu em Orlando também, porque a Ana, né? Ela se pronunciou sobre alguns escândalos que estão acontecendo na igreja e algumas pessoas estão batendo de frente, família batendo de frente, pessoas grandes cortando a live para irmão do céu, tá ficando difícil. Eu convido você, principalmente os meus inscritos, procure uma igreja séria. Pastor, o que é uma igreja séria para eu entender? Me explique. Uma igreja séria, minha irmã, é uma igreja que trabalha com a Bíblia aberta. Uma igreja séria é uma igreja que não força a barra para as coisas acontecer. Uma igreja séria é uma igreja que tem Cristo como Senhor de todas as coisas. Então, o meu convite para você hoje é essa. Saia desses ministérios que não levam a Cristo a sério. Saia desses ministérios que vivem com indulgências. Saia desses ministérios que realmente não tem nada de Cristo. Ao contrário, eles querem o que você tem. São lobos. Olha aqui para mim. São lobos querendo acabar com a carne das ovelhas. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu lhe peço, se inscreva no canal, clica no sino de notificação e você não esqueça de deixar aquele joinha. Deus nos abençoe e até os próximos vídeos e que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Shalom.